Shalom, queridos! Estamos no dia 9 de julho do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 20 de Tammuz do ano 5783 da criação. Estamos aqui, amados, mais uma vez no Compartilhando a Torá. O nosso propósito é juntos estudarmos a Parashá semanal da Torá. Sempre lembrando que todo o compartilhamento aqui no Compartilhando a Torá sempre será contextualizado para a vida espiritual de um Benei Noach, isto é, um não-judeu que decidiu seguir a fé monoteísta, crença em um único Deus com fundamentação judaica e orientação rabínica. Então, bora estudarmos a Parashá semanal da Torá. Essa semana, queridos, nós estamos estudando a Parashá de Pinhas. O nome da Parashá, Pinhas, uma referência do neto de Jetro. E nessa parte introdutória, quero trazer aqui algumas informações, como por exemplo, essa Parashá, ela contém 168 versículos, contém 6 mitzvot e abrange do livro de Bamidbar, Números, capítulo 25, verso 10, até o capítulo 30, verso de número 1. É dentro dessa porção da Torá, de Números 25, 10 até o capítulo 30, verso 1, que estaremos trazendo aqui a exposição e algumas aplicações para as nossas vidas espirituais. Porém, queridos, antes de nós entrarmos no estudo da Parashá em questão, permita-me aqui trazer uma frase do Rebbe Menachem Mendel, o último Tzadik líder da nossa última geração. Então disse o Rebbe as seguintes palavras: a Torá é a planta por meio da qual o mundo foi projetado. Tudo o que existe pode ser encontrado na Torá. Ainda mais, dizia o Rebbe, em qualquer conceito da Torá, você pode encontrar o mundo inteiro. O que o Rebbe Menachem Mendel está dizendo para nós? Que todas as orientações para nós está contida dentro da Torá. E já que todas as instruções está contida dentro da Torá, e a Torá é a planta da criação, quando nós estudamos a Mishnah, nós vamos perceber que recebemos um incentivo para estudarmos a mesma. Como, por exemplo, a Mishnah, lá em Avot 5:21, está escrito: estude-a, se referindo à Torá, e estude-a, pois tudo está nela. Examine-a profundamente, e envelheça, e fique grisalho sobre ela, e não se aparte dela, pois não há nada mais edificante para você do que ela. Então a própria Mishnah vem e nos traz um incentivo para nós estudarmos a Torá, para nós buscarmos o conhecimento de Hashem, para nós buscarmos as instruções de Deus para as nossas vidas. Então, depois de um incentivo desse, bora estudarmos a Parashá semanal. Amados, nessa parte introdutória, eu gostaria de trazer aqui para você algumas informações da Parashá de Pinhas. O nome da Parashá, Pinhas, é uma referência ao neto de Jetro. Essa Parashá, ela contém um total de 168 versículos e 6 mitzvot, 6 mandamentos. E para efeito de conhecimento, você que vai estudar a Parashá de Pinhas, ela abrange do capítulo 25 de Bamidbar, livro de Números, verso 10, até o capítulo 30, verso de número 1.
E o nosso propósito é nós estudarmos essa paraxá e no final trazermos aqui algumas lições práticas para as nossas vidas. Queridos, o tema que eu quero conversar com você hoje é um tema muito relevante para as nossas vidas. Com base nessa porção da Torá, com base nessa porção da Bíblia, eu gostaria de trazer o seguinte tema: mostre sua identidade. Nós bem sabemos que hoje, na configuração Benei Noach, nós seguimos o judaísmo, nós seguimos a Torá com uma fundamentação judaica e uma orientação rabínica. E se você não sabe, existem dois caminhos para servir a Deus. Existem os judeus que servem a Hashem guardando as 613 mitzvot. E nós, não judeus, recebemos as 7 leis de Noach, que de acordo com a Torá oral, Hashem deu para Adão lá no Éden, e as suas ramificações. Então, se nós, como não judeus, queremos servir a Deus da maneira correta, de acordo com o Rambam, de acordo com o Maimônides, basta nós assumirmos a responsabilidade de guardarmos as 7 leis de Noah, entendendo que elas são derivadas, vieram de Deus para Moshe lá no Monte Sinai. Então, de fato, com a crença e com a obediência nas 7 leis, nós passamos a ter uma identidade. E quando nós falamos de identidade, meus amados, nós estamos falando que geralmente a identidade ela está relacionada com aquilo que você é, com aquilo que você acredita, com o seu comportamento no dia a dia. E quando você muda os seus comportamentos, de fato, as pessoas passam a olhar você com uma identidade diferente. Então, com base nessa paraxá, é sobre esse tema que eu quero falar. Mostre sua identidade. Você é um monoteísta? Você é um Benei Noach? Então, mostre a sua identidade pela sua crença e pelos seus comportamentos. Amados, não dá para nós negarmos que a paraxá de Pinhas ela tem uma forte relação com a paraxá anterior. Na paraxá anterior, quando eu digo paraxá, eu digo que paraxá é uma porção de versículos da Bíblia. Então, na porção de versículos da Bíblia, na paraxá anterior, nós aprendemos que o Bilã, o Balaão, ele deu uma ideia para o rei Balaque. E qual é a ideia do Balaão, do Bilã, para Balaque? Já que nós não conseguimos amaldiçoar o povo de Israel, disse o Bilã, eu tenho uma brilhante ideia. Façam o povo de Israel pecar. Vamos encontrar uma brecha no meio dos Benei Israel e assim as maldições vão cair sobre eles. Então o Bilã, ele disse para o rei Balaque, envie moças para provocar os homens de Israel. Porque a própria Torá, ela proíbe, é uma mitzvah, os judeus de se casarem com os não-judeus. Então o Bilã, ele falou para o Balaque, essa é a brecha que nós precisamos arrumar. Vamos quebrar a identidade do povo de Israel. Já que Deus deu um mandamento, já que Hashem deu uma mitzvah para eles, não se misturarem, não casarem com mulheres não judias, vamos fazer o povo de Israel quebrar essa mitzvah. Eles vão perder a identidade deles, eles pecarão contra o Deus deles e assim vai abrir uma brecha para nós destruirmos o povo de Israel. Então o Bilã, ele dá essa ideia para o rei Balaque.
vencer o povo de Israel. Encontre uma brecha. Faça com que eles pecam. Assim eles perderão a identidade e as maldições, o juízo de Deus vai cair sobre eles. E quando nós falamos em brecha, trazendo já para a nossa vida pessoal, nós bem sabemos que precisamos tomar cuidado com algumas brechas que nós abrimos para não sermos destruídos. Até porque guardar a Torá, amados, traz bênçãos para nossas vidas. Não guardar a Torá traz maldições para nossas vidas. Então, nós como Bnei Noach, nós bem sabemos que quando guardamos a Torá na nossa configuração Bnei Noach, nós estamos atraindo bênçãos para as nossas vidas. E quando nós, depois de termos conhecimento, agimos com comportamentos que vai contra a Torá, realmente nós passamos a não colher as bênçãos que Hashem tem para nós. Então sempre tem alguém procurando brechas para tentar tirar o seu foco. Queridos, nesse contexto, os Bnei Israel, nos informa a Torá, e o Midrash fala isso, que o Balaque, ele envia moças, e essas moças começam a seduzir os homens de Israel. E a própria Torá diz, na paraxá anterior, que esses homens da tribo de Simeão, eles se relacionaram com essas mulheres. E quando nós estudamos a própria Torá, nós percebemos que a brecha, ela foi aberta, onde os Bnei Israel, alguns homens, praticaram idolatria, adorando o Baal, o Deus daquelas regiões daquela época. Então, de fato, a brecha foi aberta. Eles pecaram contra Hashem, eles se misturaram com mulheres não judias, eles praticaram idolatria. Isso nós percebemos muito bem na paraxá anterior. Podemos dizer que com esse comportamento, com essa atitude dos Bnei Israel, se relacionarem com mulheres não judias, adorarem outro Deus, a não ser o Deus Israel, isso quebrou a identidade dos Bnei Israel nesse contexto da paraxá anterior. Nós podemos dizer, eles esqueceram o Shema Israel. Eles esqueceram, ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Eles esqueceram do que está escrito em Shemote, capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. Eles esqueceram e eles quebraram a Torá, quebraram a lei do Eterno e em seguida praticaram a idolatria, se relacionaram com outras mulheres. Uma brecha foi aberta. E eles perderam aquela identidade monoteísta de adorar somente o Criador. Então nós percebemos todo esse contexto na paraxá anterior. E nós precisamos tomar cuidado com algumas brechas. Essa semana, alguém me questionou: Hashem, o Deus de Israel, não aceita sacrifícios humanos? E eu disse para essa pessoa que não. Porque não existe um exemplo de sacrifícios humanos dentro da Torá. O método, o que Hashem deu dentro da lei judaica, foram sacrifícios de animais para expiar pecado. E nunca de seres humanos. Mas alguns querem distorcer uma passagem da Torá e querem encaixar no seu sistema religioso. E, de fato, se nós acreditarmos nisso, é uma brecha que nós vamos abrir e vai afetar diretamente, amados, a nossa identidade como monoteísta. Nós adoramos somente o Criador. Mas aqui, no contexto dessa paraxá de Pinhas, nós percebemos que o mal, nós percebemos que a identidade do povo de Israel, ela estava se perdendo. O povo de Israel aqui, no contexto da paraxá de Pinhas, eles se relacionaram com outras mulheres,
Eles adoraram outros deuses na ocasião, adoraram Baal. Então nós olhamos para esses homens no contexto da Paraxá de Pinhas e percebemos que eles perderam a sua identidade. E foi nessa época de bagunça, de pecado, de perda da identidade, onde o casamento misto e a idolatria é uma realidade na época de Pinhas, foi nesse contexto de perversidade que aparece o Pinhas. O Pinhas, nós sabemos, pela paraxá anterior, ele eliminou o mal dos Benei Israel, matando Zimri. Isso está registrado na própria Torá, como por exemplo, lá em Números capítulo 25, verso 10, 11 e 14. Vamos ler esse texto na Torá? Então nós vamos perceber que sempre vai ter alguém que vai lutar pela identidade correta. E nós, como monoteísta, nós temos que dizer não para o Egito. Eu assumi publicamente divulgar a Torá. Eu assumi publicamente guardar as 7 leis de Noah. E nós, juntamente com os nossos irmãos mais velhos, o povo de Israel, vamos divulgar a vontade de Hashem, para que Mashiach se manifeste o mais rápido possível. Vamos ler esse texto aqui da Torá, onde, no meio desse tipo de pecado, idolatria, onde o povo de Israel começaram a perder a sua identidade, aparece o Pinhas. Vamos ler aqui na Torá o início da nossa paraxá, Números capítulo 25, verso 10. Assim está escrito: Deus falou a Moshe dizendo: Pinhas, o filho de Elazar, o filho de Arom, o sacerdote, desviou minha ira dos filhos de Israel ao me vingar zelosamente da presença deles. E eu não destruí os filhos de Israel por causa da minha zelosa fúria. Verso 14. O nome do homem israelita que foi morto, o qual foi morto juntamente com a sua mulher medianita, era Zimri, o filho de Salu, o líder da casa paterna de Shimon. Então a própria Torá, queridos, ela fala para nós que o Pinhas, ele eliminou o mal dos Benei Israel, matando Zimri e a mulher que estava com ele no acampamento. Na verdade, a informação que nós temos pelo estudo do Midrash é que ele, o Pinhas, ele lembrou da Torá. Ele lembrou o que ele aprendera com Moshe. Ele lembrou a sua identidade. Porque a informação que nós temos é que Zimri, um dos líderes, pegou uma mulher pagã e levou no acampamento dos Benei Israel. E Zimri desafiou Moisés, perguntando para ele se era permitido ou não. É claro que não era permitido. E a própria Torá fala que Moshe ficou em silêncio. E Zimri levou a mulher para a sua própria tenda. Isso era uma abominação. Esse personagem, Zimri, estava trazendo coisas que vão contra a identidade judaica. Esse Zimri estava trazendo para a tenda dele algo que vai contra a Torá. Então a informação que nós temos é que Pinhas vai lá e elimina o mal, matando Zimri e essa mulher que estava com ele na tenda. Ele lembrou da Torá. Pinhas lembrou da Torá, lembrou da sua identidade e eliminou o mal no meio dos Benei Israel. Ele mostrou para o povo: Hashem nos deu uma identidade.
Hashem nos deu a Torá no Monte Sinai. Hashem nos ordenou, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hashem nos ordenou, não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou eterno, que vos tirei da terra do Egito. Pinhas, ele lembrou da sua identidade e da identidade do povo de Israel. Ele foi lá e eliminou todo esse mal do povo de Israel. Alguns milagres aconteceram quando Pinhas foi eliminar o mal. A lança da sua espada aumentou. Ele teve força para eliminar esse mal do meio do povo de Israel. E com outras palavras, essa atitude de Pinhas tem conexão com o nosso tema. Mostre sua identidade. Naquele dia, Pinhas bateu o martelo e disse: aqui não, aqui nós temos uma identidade de adorar somente o Deus Israel. Se esses homens foram manipulados por essas mulheres e eles adoraram a Baal, e você, Zimri, trouxe esse mau comportamento para os Bnei Israel, saiba que nós temos uma identidade. E ele foi lá e eliminou esse mal do povo de Israel. Essa é a informação que nós temos pelo contexto da Parashá de Pinhas. E aí, queridos, como nós estamos falando desse tema, mostre sua identidade. É importante nós falarmos que é um perigo nós perdermos a nossa identidade. Nós temos alertas dentro da Torá que precisamos tomar cuidado com os nossos comportamentos, com as nossas crenças, com a nossa identidade. Quando nós lemos a própria Torá, lá em Devarim, capítulo 28, Hashem, ele mostra para os Bnei Israel o contexto das bênçãos e maldições. Quando o povo de Israel guarda a Torá, eles recebem as bênçãos. Quando eles não obedecem à Torá e vai ao contrário da Torá, eles recebem as maldições sobre o povo. Assim está escrito em Devarim, capítulo 28. E isso é um alerta de Hashem para o povo de Israel. E é um alerta para nós, Bnei Noach, que guardamos as 7 leis e as suas ramificações. Precisamos guardar a nossa identidade. E muitas vezes, na própria história, os Bnei Israel, eles perderam a sua identidade. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, capítulo 1, nós vamos ler no mesmo capítulo: o boi conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Na época do profeta Isaías, o povo de Israel perdera a sua identidade adorando outros deuses. E mais para frente, nós vamos ver a própria Torá sendo cumprida. Eles foram levados para o cativeiro babilônico. Então nós não podemos brincar com a nossa identidade. O perigo é iminente. E é tempo de nós aumentarmos a nossa santidade. É tempo de nós refinarmos o nosso comportamento, como disse o nosso rabino, lá no livro Guia Bnei Noach, o refinamento espiritual de um Bnei Noach. É um perigo nós brincarmos com a nossa identidade. Nós não podemos adorar um Deus e brincar depois de adorar um Deus que é dividido em 3. Temos uma identidade a zelar e nós precisamos cuidar dessa identidade. E muitas vezes, o boi conhece o seu dono e nós não conhecemos o nosso Deus. Fica aqui uma exortação, fica aqui uma reflexão. Estamos executando a nossa identidade? É muito sério. Nós precisamos fechar as brechas. Nós precisamos ter uma conexão muito forte com Hashem. No estudo da Parashá semanal, nas preces diárias, nas leituras dos salmos, na conexão com Deus, na obediência das 7 leis de Noah e as suas derivações. Hoje nós temos uma identidade.
E é perigoso, queridos, nós esquecermos essa identidade como esqueceram o povo de Israel, alguns homens, sendo manipulados por mulheres, e recorrente a isso, adorar a Baal, esquecendo do Criador, esquecendo do Shema Israel, esquecendo da mitzvah de não ter outros deuses diante deles. Precisamos cuidar da nossa identidade. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, amados. Deus, Ele vê a nossa intenção. Deus, Ele vê as nossas atitudes. Sem sombra de dúvida, Hashem vê. Precisamos, de fato, precisamos, sim, queridos, dar uma atenção para esse tema. Precisamos cuidar da nossa identidade. Deus vê, e Deus vê os nossos atos e as nossas atitudes. Como, por exemplo, quando nós estudamos o livro de Jonas, nós vamos ler lá, por exemplo, Jonas capítulo 3, verso 10. Lá está escrito que Hashem, que Deus, Ele viu os atos de arrependimento dos ninivitas. Então, Deus, Ele vê as nossas atitudes. Deus, Ele vê a nossa kavaná, a nossa intenção. Deus, Ele vê o nosso amor por Ele, pelos seus mandamentos. Precisamos cuidar da nossa identidade. Não podemos provocar escândalos. Não podemos abrir brechas. Não podemos nos colocar numa situação de perigo, como nós aprendemos aqui na paraxá anterior, que tem a ver com o contexto da paraxá de Pinhas. Alguns homens foram influenciados por mulheres, levando-os a adorar outros deuses, perderam a sua identidade. E nós precisamos tomar cuidado com as brechas, porque Hashem vê as nossas atitudes. E para Deus, as atitudes, os comportamentos têm um peso muito grande. E não dá para nós separarmos identidade de comportamentos, porque os comportamentos, as atitudes e as crenças definem quem nós somos e qual é a nossa identidade. Isso é fato. Jonas 3,10. E o Eterno viu os atos dos ninivitas. Deus, Ele vê. Deus, Ele repara. Deus observa os nossos comportamentos. E as atitudes, queridos, têm um peso muito grande. E tem um peso tão grande que nós temos um Terrelim, nós temos um Salmos que fala exatamente sobre o comportamento. Comportamento está conectado com a identidade, não tem jeito. Assim está escrito em Terrelim, capítulo 15, um salmo de David. Ó Eterno, quem habitará no teu tabernáculo? E quem ascenderá a teu sagrado monte? Repare agora. Aquele cujo caminho é de retidão. Isso aqui é comportamento. Que prima pela justiça, atitudes corretas perante Hashem, cujo coração se rende à verdade, que não tem calúnia em sua língua, que jamais praticou o mal contra seu companheiro, nem causou vergonha a seu próximo. Quando nós estudamos o Terrelim, capítulo 15, não dá para nós negarmos que esses salmos, ele mostra o peso dos comportamentos de um ser humano. E nós, Bnei Noach, atrelado com o judaísmo, na configuração Bnei Noach, que recebeu de Hashem as 7 leis, quando nós temos comportamentos voltados para a Torá, na configuração Bnei Noach,
nós estamos mostrando para Deus a nossa identidade, mostrando para a sociedade a qual nós estamos inseridos a nossa identidade como monoteístas. Então Deus, Ele vê as nossas atitudes. Deus, Ele vê os nossos atos que refletem a nossa identidade monoteísta. Geralmente, queridos, as nossas atitudes, elas estão atreladas com atos de coragem. Pinhas, ele foi um corajoso. Ele viu aquela vergonha que Zimri realizou no meio do povo de Israel. O Zimri teve a cara de pau, teve a coragem de levar uma mulher não judia no acampamento do povo de Israel e questionar Moshe, dizendo: ô Moshe, eu posso ficar com ela ou não posso? Na verdade, de acordo com os comentaristas, alguns acusavam Moisés de ter casado com a filha de Jetro. Porém, nós bem sabemos posteriormente que a Torá não tinha sido entregue ainda e que ela se converteu depois. Porém, o Pinhas estava observando tudo isso. O Zimri atacando Moshe, tentando mostrar que ele não estava errado, mas de acordo com a Torá ele estava errado. E o Zimri, ele sofreu as consequências por perder a identidade. Pinhas foi lá e eliminou esse mal. E nós precisamos entender que nossas atitudes de identidade muitas vezes vão estar atreladas com atos de coragem. Não podemos ter medo. Lá em Josué capítulo 1, Hashem disse para Josué: ser forte e corajoso. Precisamos ter coragem, como canta o nosso emissário Valmir Sarmento. É preciso ter coragem. E de fato, queridos, nós que assumimos o monoteísmo com fundamentação judaica e orientação rabínica, devemos seguir o caminho de Pinhas, no sentido de não esquecermos da Torá, lembrarmos os mandamentos de Hashem e tomarmos cuidado para não quebrarmos a vontade de Hashem. Queridos, e trazendo agora para a nossa configuração Beninoah, eu gostaria de citar aqui Leis de Reis, capítulo 8, lei número 11. Assim está escrito: todo aquele que cuida das 7 mitzvot de Noah é um dos justos dentre os povos, e tem parte no mundo vindouro, com a condição que recebeu sobre si cumprir os preceitos porque foram ordenados por Deus na Torá. O que o Rambam ele está dizendo para nós? Que aquele que cuida das 7 leis de Noah, cuidar é praticar, é receber, entendendo que essas leis vieram do próprio Deus. E isto está atrelado à nossa identidade, às 7 leis de Noah. Porém, a própria citação aqui de Leis de Reis 8, lei número 11, diz que aqueles que assumem as 7 leis, a identidade, ele é um tzadik, ele é um justo dentre os povos e tem parte no mundo vindouro. Olha que interessante. Então que nós possamos refletir bastante, queridos, sobre a nossa identidade. Nós somos monoteístas. Acreditamos em um único Deus. Acreditamos que só existe um Criador. Somente Ele deve ser adorado. Deus, Ele é indivisível. Deus, Ele é um. Deus nunca nasceu. Deus nunca morreu. E Deus nunca ressuscitou.
O nosso Deus é poderoso. Ele é o eterno nosso Deus. Assim está escrito lá em Isaías capítulo 43. Eu sou o eterno e fora de mim não há Salvador. Que possamos guardar a nossa identidade, refinarmos os nossos comportamentos dentro das 7 leis de Noé e as suas ramificações. Cuidado com a sua identidade. Mostre qual é a sua identidade espiritual, de fato e de verdade. Shavua Tov, que o Eterno te dê uma semana de grandes bênçãos na sua vida. Amém e amém.